O simulado de hoje é bloco de gineco, tá? E é um simulado especial, porque eu trouxe um tema que os meus alunos ficaram com dificuldades. Eu fiquei sabendo, né? Na live anterior, vocês comentaram com o professor Vinícius, que estava com muita dificuldade em amenorreias. Então, o que que eu fiz para dificultar mais ainda esse tema, para vocês quebrarem o crânio aqui comigo hoje? Fiz um simulado de todas as síndromes que dão amenorreia. Aí, para bagunçar tudo e para vocês saírem desse simulado com as informações mais importantes. O que você tem que levar para casa, o que você tem que fixar aí na cachola. Porque esse tema vai cair na prova do Revalida, não tenho dúvidas. E vai cair? Pode cair de uma maneira simples, como pode cair de uma maneira difícil. Então, aqui eu mesclei todas as questões que dão amenorreia primária, amenorreia secundária, e mesclei bastante para vocês verem aí os diagnósticos diferenciais. Então, vamos começar. Eu coloquei ali no grupo privado que o requisito era assistir a aula, né? Mas eu sei que alguns aí não assistiram a aula, não tem problema. A gente vai introduzir fazendo um breve repasso, até porque eu não conseguiria me aguentar se não fosse fazer um repasso aqui. Então, a gente Ainda vai bem. começar fazendo um repassozinho. Ô, Rai, eu nem percebi que tava difícil para quebrar a cabeça. Meu Deus do céu, deu um grito. Foi, ei, Raíssa, viu, velho? Ah, você achou fácil o simulado? É isso? Não, eu quebrei a cabeça para responder também, velho. Você Entendi, falou que era para quebrar a cabeça. entendi. Não, então tá certinho, era pra quebrar a cabeça mesmo. É, tá certo, é isso. Tem que quebrar a cabeça. Então pronto, vamos lá. Resolução. Para quem é nosso aluno, já baixou o simulado. Eu, pelo menos eu, cada professor gosta de fazer de um jeito diferente. Eu gosto de mandar pra vocês sem nada, o simulado cru, sem o gabarito, sem pesquinha, sem cola. E aí eu sempre faço uma apostila extra com a resolução, algumas informações que é essa apostila. Então, quem não tem essa apostila, não se desesperem, que depois eu mando para vocês e tá abaixo, né, para vocês baixarem. Para quem segue o nosso cronograma, sabe que esses simulados eu gosto de fazer dos temas retrospectivo. Então, para quem é nosso aluno, já viu esses temas aqui, ó, amenorreia primária, amenorreia secundária e SOP, que é um tema à parte, mas ele entra dentro de amenorreias também, mas a gente tem uma aula separada. E aí, começando do zero, como se fosse uma aula, porque assim, é aqui onde eu me sinto à vontade com vocês. O que que é amenorreia? Quem dá uma definição de amenorreia? Tipo, o que que é uma amenorreia? Bem escaraiado. O que que é a amenorreia? É a ausência de menstruação, né? Exato, exato. É a falta de sangramento. Então, ausência, falta. E aí, quando a gente pega amenorreias, a gente tem uma classificação que é bem boba, mas é importante. E é importante na hora também de raciocinar o caso clínico. É como se fosse um filtro. Para quem nunca menstruou, ou seja, aquela menina de 16 anos, que a mãe tá impaciente porque todo mundo já menstruou, menos a filha dela. Aí ela tem uma menorreia primária, porque ela nunca menstruou. Agora, uma mulher de 30 anos que já menstruou, mas por algum motivo parou de menstruar, pode ser por um síndrome do ovário policístico, pode ser, por exemplo, por uma doença da tireoide, um hipotireoidismo. Então, por algum caso, ela deixou de menstruar. Aí ela já vai ter uma menorreia secundária. As amenorreias primárias, que é aquela criança, aquela menina, aquela jovem que nunca menstruou, geralmente está mais associada a causas genéticas, alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Turner. Então, a criança, ela tem um fenotipo diferente. Então, pode ser também anatômico. Ela não tem útero, ela não tem a parte ali da vagina. Então, como que ela vai menstruar? Que, querendo ou não, essa parte anatômica também é devida a uma mutação genética, a uma mutação cromossômica. Então, as síndromes que vai culminar ali com a menorreia primária, você tem que pensar que é mais na genética, é mais na embriologia. E na nossa aula a gente entra profundamente dentro dos genes para entender um pouquinho. Que eu confesso que é uma parte chata, mas que você entendeu ali, você sabe diagnosticar qualquer amenorreia primária. Já as amenorreias secundárias são causas mais adquiridas. Concordam comigo que SOP geralmente está relacionado, obviamente que pode ter a parte hereditária, mas está muito relacionado com a alimentação, com a falta de atividade física. Então a mulher acaba, né, tendo a síndrome do ovário policístico. Ou, por exemplo, a menina que já menstruou, mas ela começou a fazer muita corrida, né, que agora tá na moda, o pessoal correndo, postando a fotinha. Só que ela não tá se alimentando muito bem, ela tá querendo postar foto no Instagram, bem fitness, e não tá se alimentando bem. Ela vai parar de menstruar, porque tá faltando gordura para produzir os hormônios.
Então, já é uma amenorreia de causa adquirida, que a gente chama que é amenorreia funcional ou hipotalâmica. Então, tem as causas, e é muito importante você entender esse esqueleto. Dentro da amenorreia primária, eles fazem uma classificação que é muito comum cobrar na prova. Por quê? Porque eu posso ter essa menininha aqui, ó, que não tem nenhuma característica sexual secundária, ou seja, não tem peito, não tem seio, não tem pelos pubiano nem na axila, não tem nada. Então, significa que tá faltando estrógeno e progesterona, tá faltando hormônio nessa menina. Então, ela tem um limite. Até 13 anos, sem características sexuais, eu posso falar que é fisiológico. Agora, bateu na trave, bateu nos 14 anos. Você olha para a menina, ela não tem uma escala de Turner M2, T2, então não tem problema. Ela tem amenorreia primária. Agora, naquela menina que começou o desenvolvimento, aí você espera um pouquinho mais. Porque se ela tem mama, se ela tem pelos, significa que tem hormônio. Então eu dou uma oportunidade para o corpo, porque às vezes a menina realmente demora um pouquinho para madurar o eixo hipotálamo, hipofisário, ovário. Então, naquela menina que começou a ter as características sexuais secundárias, e aqui eu falo seios e pelos, né? Que é o M2 e T2 e P2 do Taney, que é uma escala que mede o nível, né, da puberdade, eu espero até os 16 anos. Então, bateu 16 anos com características sexuais secundárias, não menstruou ainda, você tem a menorreia primária. Eu vou seguir te investigando. Eu vou pedir todo o perfil dos hormônios, eu vou pedir uma ultrassonografia, porque pode ser que ela não tenha útero, não tenha ovário, não tenha alguma estrutura que não está fazendo com que aconteça a menstruação, então eu tenho que investigar. Então, às vezes, vai cair um caso clínico bem simples, assim, mãe se preocupa com a sua filha que não menstruou, nem iniciou o botão mamário e ela tem 13 anos. Aí o que que você faz? Ah, já dá uma conduta alarmante, precisa pedir ultrassonografia, precisa fazer tal, tal, tal. Não, calma, ela tem 13 anos. Essa menina tem um limite de 14 anos. Agora, olha só, caso clínico, uma mãe se desespera com a filha que tem 17 anos, já tem início, né, dos seios, início dos pelos. E aí, o que que você faz com essa menina que tem 17 anos? 17 anos já passou disso aqui, ó. Então, você tem que investigar. Então, tomem cuidado, porque às vezes é um caso clínico de amenorreia fisiológica. E aí, a conduta é expectante. Você não tem que fazer nada. Mas como que você sabe se é conduta expectante porque é fisiológico ou não? Você tem que encaixar essa menina nesses dois padrões. Se não bater nesses dois padrões, significa que é uma amenorreia fisiológica ainda, certo? Então, tomem cuidado com isso. Isso aqui é fundamental. Entrando dentro das amenorreias primárias, na verdade, antes de entrar dentro de amenorreia, eu vou aprofundar um pouquinho mais. A gente precisa entender ali o viés fisiológico. Você precisa entender que tudo vem lá de cima aqui, ó, de dentro. Então, a gente tem o hipotálamo, tá dentro do crânio aqui, ó, hipotálamo, hipotálamo, e o hipotálamo, ele libera a gonadotrofina, só que o hormônio liberador de gonadotrofina. Por que que esse hormônio se chama liberador? Porque ele vai lá na hipófise, né, na parte da hipófise anterior, que é a adenohipófise, a principal, que tem 5 tipos de célula diferentes, e ele vai estimular essa célula aqui, que é a gonadotropa. A gonadotropa, ela libera, ela cria as duas gonadotrofinas, a LH e a FSH. Se não tiver hipotálamo, eu não vou ter a liberação na hipófise das duas gonadotrofinas. Até aqui, gente, você vê no laboratório as gonadotrofinas. Se eu tiver um eixo que está inibido centralmente, o problema aqui, por exemplo, um adenoma hipofisário. É um tumor gigante que comprime isso aqui tudo. Eu não vou ter a liberação das gonadotrofinas. Então, o problema não é lá no útero, não é no endométrio, não é na vagina, é lá em cima. Eu não tenho o início de tudo. Por isso que eu tenho que saber onde é que está o problema. Agora, se eu tiver tudo normal, não tiver nenhum adenoma, tá tudo normal, aí eu vou ter que ir nesse segundo patamar, que é o quê? Aqui o endométrio, que tá ligado com a trompa, com o ovário. O ovário, ele vai receber o estímulo da FSH nos primeiros dias para fazer o folículo produzir o quê, gente? O estrogênio. O estrogênio, lá no dia 14, que a gente chama que é o pico da LH, que dá a ovulação,
vai fazer com que esse folículo se transforme no corpo lúteo e o corpo lúteo vai produzir progesterona. A progesterona vai chegar no endométrio, vai ver se tem feto, não tem feto, não tem embrião, aí é a menstruação. Até rimou. Então, a gente precisa entender onde é que é o problema. Na maioria das vezes, as questões de amenorreia primária elas vão ter um problema aqui, ó, útero vaginal. Vocês viram que na aula eu vou dividindo isso aqui em compartimentos. Ah, tem um problema no ovário? Então é um compartimento 2. Ah, tem um problema na vagina, porque não existe vagina, porque tem algumas sinéquias, né, que são tecidos fibróticos, tem um ímã imperfurado, então o problema tá aqui, no compartimento 1. Agora o problema é na hipófise, então eu tenho um problema no compartimento 3. E eu tenho um problema lá em cima, então eu tenho um problema no compartimento 4. A gente divide isso dentro da nossa aula porque fica mais didático, fica mais profundo, né? Mas aqui vai ser um bate-papo, até quem não assistiu essa aula vai entender tudo. Gente, a grande dificuldade das questões de amenorreia primária é saber o diagnóstico diferencial das duas síndromes que afetam o útero e a vagina. As duas síndromes que provocam a falta do sangramento por não ter estruturas formadas no útero e na vagina. E aí tem duas síndromes que andam pau a pau. Elas guerriam ali. E eu confesso que, até entender a parte da fisiopatologia, eu também confundi as questões. Mas uma vez que você entende onde que é o problema, você não erra mais nunca mais. Vocês não vão errar nenhuma questão hoje, não, tá? Vocês podem ter errado antes dessa aula, mas não vão errar mais. O que que acontece na síndrome de Rokitansky? Concorda comigo? Vamos associar essas brincadeiras bobas gruda na cabeça, tá? Rokitansky é um nome estranho, né? É um nome bem feio. Ninguém botaria o nome de um filho, de uma filha de Rokitansky. Porque, sei lá, já lembra doença, já lembra coisa genética, já lembra uma síndrome. E é por isso, a síndrome de Rokitansky, existe um defeito ali no conduto de Muller, que a gente viu na aula mais profundamente, mas para quem é novo por aqui, o conduto de Muller, ele faz os derivados ali do útero, da trompa e da parte inferior, da parte superior da vagina. Então, se eu não tenho a parte superior da vagina, todo o útero e as trompas, como é que eu vou menstruar? Me fala aí como é que eu vou menstruar. Isso aqui não existe. Só que eu tenho uma gônada, eu tenho o meu ovário. Se eu tenho o meu ovário, eu estou produzindo estrogênio, eu estou produzindo progesterona. O defeito tá aqui, ó, embaixo. Então, a síndrome de Rokitansky, vocês não vão esquecer isso aqui nunca mais, é uma menina normal, é uma menina genotipicamente, fenotipicamente, ela tem um pouquinho de seios porque tem estrogênio, ela tem toda a fisionomia de uma menina. Só que chega a 17 anos essa menina não menstrua. Que estranho, desde os 12 anos ela tem peito, tem tudo, tem vagina, porque tem a parte distal da vagina tá aqui, ó. É uma vagina curta, mas tem vagina. Ela tem toda essa parte aqui, ó, da vagina. Ela tem. Ela só não tem isso aqui. O ovário ela tem também. Ela só não tem tudo isso aqui, ela não tem. Porque um conducto deu problema na hora de fazer ele. Então, chega em 17 anos, essa menina tem peito, tem seio, tem tudo, só não menstruou. Qual que é o problema? O conducto que não se formou. Como que eu faço o diagnóstico? Eu peço uma ultrassonografia e vai aparecer que não tem útero, mas tem ovário. Então, a Rokitansky é isso. É uma menorreia primária de causa genética por falta do desenvolvimento do conducto de Muller, que embriologicamente se formaria a trompa, o útero e a parte superior da vagina. Muitas vezes o caso clínico pode falar: a menina foi tentar ter relação sexual, vucu, vucu, vácuo, vácuo, não deu. Não deu porque a vagina dela é desse tamanho. Não deu. E aí ela chega com essa queixa, o médico pede a ultrassonografia e descobre que ela tem um buraco. Mais ou menos assim para ficar na cabeça de vocês. Não tem nada, não existe nada lá dentro, tá? Então é isso. Mas a menina, ela é uma menina. Ela é uma menina. Diferente da síndrome de Morris, que esse nome aqui eu já colocaria no meu filho. Morris. Morris é fofo. Morris. Então, é Morris. Aqui, o que que é o problema? Morris, gente, é homem. Concorda comigo que Morris é homem? Só que ele é homem genotipicamente. Ele tem XY. Porém, fenotipicamente, visivelmente, é uma mulher. Então, Morris, cariotipo, homem. Fenotipo, mulher. Qual que é o problema, então? Gente, acontece um erro genético naquele gene SRY. O que que acontece ali?
Prestem atenção. Tem XY, então tem testosterona. Se tem testosterona, a testosterona libera aqui, ó, o hormônio antimuleriano, que inibe aquele conduto de Müller. Então, não tem trompa, não tem útero, não tem nada. Porém, qual que é o problema aqui? A testosterona, quando ela vai em todas as células do corpo desse homem, ela não consegue fazer o mecanismo de ação dela. Por quê? Porque eu tenho um defeito no receptor da testosterona. Então, eu tenho testosterona, mas ela não funciona, porque ela chega nas células e não produz nenhum efeito. Se não produz nenhum efeito, essa pessoa vai ficando fenotipicamente uma mulher. Então, tem início do desenvolvimento das mamas, por quê? Porque de forma periférica, lá no tecido adiposo, a testosterona, ela tem uma transformação, ainda que pouca, em estrogênio. E esse estrogênio, por mais que seja pouco, ele vai fazendo com que esse homem comece a ter desenvolvimento de características sexuais feminina. É pouquinho. Por isso que, para quem não entendeu porra nenhuma do que eu expliquei aqui, como regra, viu na prova, que é uma pessoa com amenorreia primária, não importa se genotipicamente ou fenotipicamente é homem ou mulher, porque deu para bagunçar, se tiver presença de pelos é Rokitansky. Se tiver falta, ausência de pelos, é Morris. Por quê? Porque Morris pode fazer um pouquinho de seio devido à transformação periférica. Rokitansky tem seios. Agora, Morris não dá para fazer pelos, porque os pelos penianos, ou aqui na região genital, depende 100% da testosterona. E nós mulheres, a gente tem testosterona. Níveis pequenos, mas a gente tem. Como Morris não tem nenhum efeito da testosterona, porque não funciona o receptor. Morris, olha aqui, tem 2R para você lembrar que é receptor. O problema está no receptor. Não funciona a testosterona. Então, para que meu aluno recebe isso aqui? A diferença que vai marcar na hora de você gabaritar é isso aqui, ó. Escassos ou ausente. E na síndrome de Rokitansky tem pelos. Tem pelos, tem peito, tem tudo. Agora aqui não. Aqui é escassos ou ausente, não tem pelo, certo? Lembrem que aqui nas gônadas, o Rokitansky é ovário, funciona um ovário normalmente, por isso que tem característica sexual feminina, porque tem a presença de estrógeno. E já na síndrome de Morris, é um homem, tem testículo, só que o testículo não funciona. Por quê? Porque por mais que libera testosterona, a testosterona não serve de nada, porque tem um defeito no receptor da testosterona. Por isso que, fenotipicamente, a Morris é uma mulher. Deu para entender? Isso aqui, gente, é 50% da aula de hoje. Por quê? Porque as principais questões que matam vocês nas questões de prova é a diferença entre Rokitansky e Mori. Depois, subindo um pouquinho mais, a gente tem os defeitos do ovário. E aqui vai ter as duas digenésias, as duas principais. A síndrome de Turner, que é 45x0, então é um problema cromossômico. É uma menina, só que é uma menina pela metade. Por quê? Porque falta mais um X. Tem ausência de um X. Por ter ausência de um X, o ovário também é pela metade. O ovário não funciona. Esse ovário, ele é tão disfuncional que na ultrassonografia ele vai ficar em formato de fita, gônadas em fita. Ele não funciona. Se eu não tenho um ovário funcionante, eu não tenho a produção de estrogênio e progesterona. Por isso que a síndrome de Turner não tem características sexuais secundárias, não tem. Só que tem vagina, tem genitais, tem tudo. É uma mulher. Só que eu tenho gônadas disfuncionantes. Não funcionam as gônadas. Inclusive, um dos tratamentos é retirar essas gônadas, porque se elas não funcionam, elas podem acabar se transformando em um tumor. Pode acabar se transformando em um câncer. Além da digenésia gonadal, da amenorreia, a síndrome de Turner ela é muito patognomônica, fenotipicamente. Por quê? Porque tem um pescocinho alado, tem um tórax grande. Então, a questão ela vai trazer esses fenotipos para te mostrar que é uma síndrome de Turner, tá? Então, viu, pescoço alado, dobras no nariz, dobras nas mãos, problema renal, problema cardíaco. É realmente uma síndrome que traz um monte de outras coisas, tá? Diferente da síndrome de Sheehan, de Sui, não sei, o inglês que vocês quiserem, Suer. Aqui não, aqui carotipicamente, ou seja, genoticamente, é 46XY. Olha só,
46XY. É um homem. Só que aqui o que que acontece? O testículo não funciona. Aqui não é o ovário, é o testículo. Então são opostos. Mas no final das contas é a mesma coisa. Se o testículo não funciona, eu não tenho testosterona. Se eu não tenho testosterona, eu não inibo o conducto de Muller. Então aqui acontece o contrário da síndrome de Rokitansky. Aqui eu tenho o conducto de Muller, quando na verdade eu não deveria ter ele. Se eu tenho o conducto de Muller, a gente viu que o conducto de Muller forma a trompa, certo? O útero e a parte superior da vagina. Só que eu sou um homem. Então é meio que estranho, é o oposto do que a gente está acostumado. É um homem, porém internamente é uma mulher. Internamente tem estruturas do sexo feminino. Deu para entender? Só que não funciona nas gônadas. Por isso que é uma menorreia que causa digenésia gonadal. O problema está no ovário. Por isso que a gente divide para ficar bonitinho para vocês estudarem as síndromes, né? Diagnósticos diferenciais. E o último compartimento é o lá de cima. Tá com problema na hipófise ou no hipotálamo. Aqui não tem diferença entre hipófise e hipotálamo, não é igual a menorreia secundária, que tem uma síndrome para cada compartimento. Aqui só tem uma síndrome que cai na prova, que é a síndrome de Kalman. Ela é bem bonita, para mim é minha preferida, porque ela meio que é uma falta de migração das células do bulbo olfatório, só que essas células do bulbo olfatório, quando o bebezinho é um embrião, elas também vão dar as gonadotropas. Se eu não tenho migração do bulbo olfatório, eu também não vou ter as células que produzem as hormonas liberadoras de gonadotrofina. Então, o problema está lá em cima. E aí, essa aqui é a única síndrome que causa no laboratório, escuta o que eu tô falando, que isso aqui é muito importante, um hipogonadismo, olha isso, hipogonadotrófico. Por quê? Porque eu tenho diminuição do FSH, diminuição do LH, já que o problema é central, é lá em cima, e devido à diminuição das gonadotrofina, eu vou ter também a diminuição dos estrogênios e da progesterona. Só que o problema não tá aqui, ó. Geralmente o problema tá embaixo. Não, o problema tá aqui em cima. Então, toda questão de prova que cair falando qual dessas síndromes cursa com laboratório, com alteração, diminuição de todos os hormônios, vocês vão procurar alguma síndrome que afeta o sistema nervoso central. No caso, se for um caso clínico de amenorreia primária, o único é a síndrome de Kalman. Porque a síndrome de Kalman falta isso aqui, ó. Isso aqui que eu desenhei, falta essa célula que não existe. Não existe essa célula. Se não existe essa célula, isso aqui está inibido, logo, tudo isso aqui está inibido. Por isso que no laboratório vai ter diminuição de tudo, 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 tudo. Agora, na maioria, todos os outros casos, acontece o oposto. Eu tenho algum problema aqui, e aí, por eu ter um problema aqui, eu vou ter diminuição do estrogênio, diminuição da progesterona. Só que as gonadotrofinas não entendem isso. O nosso corpo é tão inteligente que ele tenta compensar. E aí, como tá tudo diminuído aqui, o hipotálamo e a hipófise pensam que o problema estão neles. E aí eles começam a aumentar a produção. Então, todas as síndromes causam um hipogonadismo hipergonadotrófico por feedback. Agora, quando o problema tá aqui em cima, aí baixa tudo. Gente, eu tô viajando, tô conversando sozinha, tô igual uma metralhadora. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô tentando explicar de uma forma bem resumida. Porque quem assistiu nossa aula sabe que é mais profundo o negócio, né? Mas é quem é Os bem. alunos já te conhecem, É Raíssa. exato, pronto, é isso. Eu tô à vontade, eu tô em casa. À vontade. É, pronto. A gente deu uma pincelada em todas as síndromes e causas, botando os diagnósticos diferenciais cara a cara das primárias, que são as bebês que nunca menstruaram. Agora vamos ver as senhoras, as mulheres mais maduras que do nada deixaram de menstruar. Aqui já é secundária. Quando o caso clínico cita essa pessoa deixou de menstruar em algum momento, há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, ela já menstruou, só que ela parou de menstruar. Aí, na cabeça de vocês, tem que vir esse mapa, que é as amenorreias secundárias. É mais fácil, tá? Por quê? Porque são causas bem pontuais, não tem que brincar com a genética, não tem que brincar com o cromossoma, é mais fácil.
As amenorreias secundárias, assim como as primárias, eu pelo menos, né, para fazer essa aula, eu achei interessante colocar nos compartimentos, para vocês entenderem a fisiologia. Então, partindo lá de baixo, lá do útero e da vagina, a gente tem uma síndrome, eu adoro os nomes, porque eu acho que eles dão o ar. A síndrome de Asherman, vocês têm que lembrar, é aquela mulher que teve, por exemplo, 2, 3 abortamentos, sabe? Abortamento, doença molar. E aí, para retirar um pouquinho do feto que ficou ali, do abortamento, por exemplo, o médico passou metotrexato e não deu para expelir totalmente o bebê. Então, vai ter que fazer uma curetagem. Só que a curetagem, dependendo do médico que faz, dependendo do profissionalismo, também pode ser que sejam umas técnicas iatrogênicas por erro médico, você acaba pegando mais do que o suficiente. Ao invés de pegar só o bebê, o feto que está morto ali, você pega útero também. Você arranca o tecido do endométrio. E o endométrio é uma pele, é um tecido. Então ele tende a cicatrizar. Só que quando essa cicatriz é muito intensa, acontece a formação dessas sinéquias. O que que é sinéquia? Tecido fibrótico. Tecido fibrótico. Então, geralmente, é num caso clínico que vai trazer uma mulher que teve abortamentos repetitivos e passou por curetagens repetitivas, formando essas cicatrizes. Você tem que pensar que o útero, gente, do jeito que está representado aqui, é como se fosse um copinho de água. Ou essa vasilha aqui. Se tá tampado, não sai a menstruação. A menstruação fica lá dentro, internamente. Então, essa mulher, ela tem um ciclo menstrual, tá tudo funcionando, ela tem cólica, ela tem tudo. Só que tá fechado. Tá fechado, ela não vai menstruar. Isso aqui precisa passar por uma nova cirurgia para retirar, para quebrar essas sinéquias, porque isso aqui é a síndrome de Asherman. Então, Asherman vai vir um caso clínico com a mulher que teve curetagens repetitivas, formou tecido fibrótico e por isso está tampando a saída do sangue. Simples assim. É diferente aqui, ó, das causas ovarianas. No ovário, afeta só o ovário. Que é, no caso, síndrome do ovário policístico. A gente tem uma aula só disso. Mas as questões de síndrome do ovário policístico, quando trazem nesse contexto de amenorreia, é muito fácil. Porque vai vir a tríade de Roterman. É a falta da menstruação, no caso, a amenorreia, ou tem um nome bonito, anovulação. Anovulação é a mesma coisa, não tá ovulando, anovulação. A do latim sem. Anovulação, irregularidade menstrual, amenorreia é a mesma coisa. Com acne, hirsutismo. Então, esse aqui é o androgênio clínico, aumento dos androgênios clinicamente ou laboratoriamente. O médico pediu laboratório, o androgênio, que é a testosterona, está lá nas alturas. E associado com isso, tem uma ultrassonografia que mostra o ovário cheio de cistos, de 10 a 12 cistos. Ou o ovário, que geralmente é bem pequenininho, maior que 10 centímetros. Essa tríade aqui, ó, você já mata que é o SOP. Está relacionado com sedentarismo, uma mulher que tem uma alimentação muito ruim mesmo, não pratica atividade física, tá mais obesa, e atrelado a isso, deixou de menstruar, se reclama que tem muita acne, muito pelo, isso é igual a SOP, certo? Aí, outra causa que afeta o ovário é a insuficiência ovariana prematura. Sabe o nome disso aqui? Isso aqui é o nome chique. Isso aqui é a menopausa precoce. E aí, uma coisa que a gente precisa entender para responder questões difíceis, porque eu estou preparando vocês não para o Revalida, para a vida, para qualquer prova. Porque vocês saindo do Revalida, vocês já vão fazer residência. É assim, né? Para quem quiser. E vocês já estão preparados para tudo. Então, menopausa precoce é o nome comum. E o nome chique é a insuficiência ovariana precoce. O que que acontece? O ovário da gente, né, das mulheres, a gente tem os folículos. Em cada ciclo menstrual, os folículos vão se ovulando. Chega um momento que esses folículos acabaram, não tem mais folículo. Se não tem mais folículo, o problema está no ovário. O ovário não tem mais folículos para madurar. A mulher entra em menopausa precoce. Só que todo o eixo hormonal dela segue normal. Ela segue produzindo FSH e o LH lá de cima. Por quê? Porque o problema não é lá em cima, o problema é lá embaixo. As questões de prova gostam de brincar com a parte do laboratório da menopausa precoce, porque tem uma confusão. Gente, se o ovário não está mais ovulando e não está produzindo estrogênio e progesterona, é óbvio que essa mulher vai ter toda a síndrome
da menopausa. Vai ter os fogáceos, vai ter aquelas ondas de calor, vai ter irritabilidade, vai ter sequidade vaginal, vai ter labilidade emocional, vai ficar mais obesa, tem tudo, é a menopausa já. Então, pela falta do estrogênio e da progesterona, porque não tem mais folículos, ela tem tudo isso. Só que o nosso corpo é tão inteligente, ou ele tenta ser inteligente, que lá em cima o que que ele recebe a mensagem? O hipotálamo pensa assim: poxa, o problema está em mim. Então eles começam a papocar de FSH e LH. Eles aumentam a produção das gonadotrofinas lá de cima para tentar compensar isso aqui. Então, no laboratório de uma mulher com menopausa, tanto precoce como a normal, o estrogênio e a progesterona vão estar diminuídos, porque não existe mais ovulação. Só que a FSH e a LH vão estar super aumentada, tentando fazer um feedback positivo, tentando estimular o ovário. Diferente da síndrome de Savage. A síndrome de Savage também é uma menopausa, porque a mulher não tem mais a produção de estrogênio e progesterona. Só que não é pela falta de folículos. Os folículos estão normais. É pela falta do receptor da FSH. Então, a FSH que vem lá de cima com a LH vai chegar aqui no ovário e no ovário eu tenho folículo, eu tenho tudo, só que eu não tenho receptor nesse folículo para FSH. Olha que doideira. Então a mulher também não ovula, a mulher também entra em menopausa, mas o problema é estrutural, é um receptor. Ai, mas como que eu vou saber qual que é a diferença dos dois? Aí é só pela biópsia. Mas a questão, não, a questão vai deixar claro que o diagnóstico diferencial é pela biópsia. Porque, clinicamente, a mulher está na menopausa. Laboratoriamente, é tudo igual. Baixa de estrogênio, baixa de progesterona, aumento das gonadotrofinas. A diferença é que, na insuficiência ovariana precoce, prematura, eu não tenho mais folículos. Na síndrome de Savage, eu tenho folículos, eu tenho um ovário normal. Eu não tenho receptor, certo? Gente, tá bem profunda essa aula, né? Eu tô me aprofundando, mas é isso aí. Vamos seguir. Terceiro compartimento, né? Já foi vagina, já foi útero, ovário, agora vamos para cima. A hipófise. Na hipófise é o que eu desenhei para vocês. Na maioria das vezes eu vou ter um tumor na hipófise. Só que a hipófise, gente, é uma glândula madre. São várias células. Cada célula manda uma via completa. Então, tem a célula da tireoides, tem a célula da suprarrenal, tem a célula do eixo das gonadotrofinas. Se eu tenho um problema na hipófise, eu vou ter um problema em todos os hormônios do corpo inteiro. Então, na maioria das vezes, a maioria, 90% das questões de problema na hipófise é por um tumor chamado adenoma hipofisário. Como que eu vou saber o diferente ali? É que a mulher não vai vir só com a menorreia. Essa mulher vai vir com a menorreia, vai vir com problema na tireoide, vai vir com desvio ocular, cefaleia, porque tem um tumor ali naquela região que comprime o quiasma óptico, então ela começa a não enxergar, que comprime a cabeça dela, ela começa a sentir dor de cabeça. E esse adenoma também pode ser um prolactinoma, um adenoma de hipófise que produz prolactina. E aí, quando entra na prolactina, a gente tem que falar sobre o eixo da prolactina. Quando a gente tem aumento da prolactina, que geralmente, fisiologicamente, é quando eu sou mamãe. Quando eu sou mamãe, eu tenho leite sendo produzido para dar para o meu filho. Normalmente, o corpo já é inteligente e aumenta a prolactina para ter estímulo da glândula mamária. Essa é a situação normal. Situações patológicas pode ser por um tumor na hipófise, que é o que eu estou comentando. Pode ser por algum remédio, um remédiozinho antagonista de dopamina, tá? Então, remédios que afetam o sistema nervoso, como, por exemplo, antipsicótico, risperidona. A risperidona diminui a dopamina. A dopamina, também chamada de PIF, é o hormônio inibidor da prolactina. Tem muita relação nessas vias. É aquela pista que tem um monte de rua que vai se cruzando. A gente vai entender tudo isso hoje, tá? Então, quando eu tenho um tumor que aumenta a prolactina, ela vai inibir todo o eixo das gonadotrofinas. A prolactina inibe todo o eixo da prolactina, das gonadotrofinas. Então, se eu tenho um tumor na hipófise que produz prolactina, eu não vou menstruar, porque inibiu tudo. Eu não vou menstruar. Se eu não tenho estrogênio, que querendo ou não,
testosterona também, progesterona. Você não tem um hormônio? Eu vou ficar cansada também, eu não vou querer transar, meu libido vai estar lá embaixo. Vocês têm que estar entendendo que a parte sexual também depende dos hormônios. Coloca aí um homem que não tem progesterona, não tem testosterona, perdão, zero testosterona, vê se ele quer transar. Não quer. A testosterona do homem é o que dá o efeito selvagem nele. Então, toda vez que vier uma questão de prova trazendo prolactinoma e buscando qual é o efeito adverso, né, desse eixo, duas coisas vocês têm que pensar. Na parte da mulher, não tem o eixo das gonadotrofinas, logo a mulher não menstrua. E se ela não menstrua, ela é infértil, não pode engravidar. Também vai ter diminuição da libido, né? Mas é muito mais visível no homem. Se o homem tá com aumento da prolactina, primeiro que ele vai ter leite na teta, já não é normal. E ginecomastia também não é normal, porque estimula a glândula mamária, né? Na mulher é normal porque ela vai dar de mamar pro bebê, mas no homem não é normal. Mas uma coisa marcante no homem também é que diminui a libido, porque não tem testosterona. Então tem que entender isso, tá? E aí, olha só, a hiperprolactinemia e aqui o adenoma hipofisário. Quando a questão quiser te mostrar que tem um adenoma hipofisário, é o que eu citei. Não vai vir só a menorreia, vai vir um monte de outras coisas. Porque qualquer tumor na hipófise afeta todas as glândulas da hipófise. Então, vai ter a menorreia, vai ter aumento da prolactina, vai ter cefaleia, vai ter alterações visuais por causa da compressão do quiasma óptico na cicha turca, tá? Vai ter tudo isso. Vocês já vão saber. Outra síndrome que afeta a hipófise, essa eu gosto muito, e é a síndrome de Sheehan. Olha só, eu tô aqui no meio do parto. Sheehan! Meu Deus, eu perdi muito sangue no meio do meu parto. Eu tive aquela hemorragia puerperal, os 4T. Eu perdi tanto sangue que a hipófise, que é uma glândula super, hiper, mega vascularizada, ui, acabou. A torneira tampou na hora do meu sangramento puerperal. Se a hipófise passa 5 minutinhos sem ter sangue, ela necrosa. Então, a síndrome de Sheehan é a necrose da hipófise em mulheres, principalmente depois de complicações obstétricas, por ter um sangramento abundante. Ela entra em choque hipovolêmico. E a hipófise não aguenta ficar 1 minuto sem sangue. E aí, síndrome de Sheehan, vocês vão lembrar da Raíssa parindo. Graças a Deus eu não vou ter hemorragia, né? Mas se eu tiver, síndrome de Sheehan vai estar comigo. Então, vocês têm que associar. E lembra que Sheehan é muito parecido com Asherman. Mas vocês vão lembrar, Sheehan é como se fosse um espirro no meio do parto. E esse espirro é sangue. Pensa assim, historinha. Uma historinha bem caótica, mas é para você associar. Que a síndrome de Sheehan é uma necrose da hipófise. Gente, a síndrome de Sheehan é muito parecido com o adenoma hipofisário. Cuidado. O que vai diferenciar não é a clínica. O que vai diferenciar é a causa. Se essa mulher chegou depois do parto reclamando que nunca mais voltou a menstruar, que sente dor de cabeça, que do nada tá com hipotiroidismo, a causa da síndrome da hipófise é devido ao sangramento puerperal. Agora, se essa mesma mulher chegou do nada com esse tanto de queixa, não tem nada a ver com parto, não tem nada a ver com hemorragia, então provavelmente é um adenoma. Eles são muito parecidos, esses dois, tá? E aí, agora, subindo para o último escalão, o hipotalâmico, lá em cima mesmo. Aí aqui é mais legal. A gente fala que é uma menorreia funcional. Aquela menina que não se alimenta bem, ou que faz muito exercício físico, ou que está muito estressada. Essas três causas, estresse, falta de nutrientes e exercícios extenuantes, bailarinas, corredistas, sei lá, maratonistas, isso daí causa menorreia. Mas por falta de nutrientes para fazer os hormônios. Então, é o que a gente chama de amenorreia funcional. Isso é lá em cima. Como é que vai estar o laboratório? Vai estar tudo baixo. Vai ter um hipogonadismo hipogonadotrófico, igual a síndrome de Kalman, lá da amenorreia primária. E por último, um extra que eu dou na aula, né, que eu aprofundo, é doenças da tireoide. Quando a gente tem problema nos hormônios da tireoide, a gente acaba baixando as hormonas estimuladoras da tirotropa, né? O que estimula a tireoide. E aumentando o TSH. O TSH, que é o feedback positivo, acaba diminuindo as gonadotrofinas. Então, quem tem problema na tireoide acaba tendo desregulação no ciclo da menstruação. É normal, tá?
E outras causas que o Revalida gosta de trazer muito é mulheres e homens que usam, né, testosterona, androgênios, de causa ali de objetivo estético, né? Fisiculturista. Se você coloca muito androgênio dentro do seu ciclo, você acaba inibindo o eixo. Então, mulheres fisiculturistas que estão usando chip da beleza e blá blá blá, acaba não menstruando. Então, isso aí é uma causa de amenorreia secundária devido ao uso de androgênios, tá? Também é uma coisa. E aí, deu para entender um pouquinho? A gente tá só começando a aula, viu? Bora ver se vocês entenderam. Agora a gente começa com o nosso simulado. Para quem não fez as questões, eu considero que já é uma dica para vocês fazerem, né, o próximo simulado. Mas para quem entrou de paraquedas na aula, não teve tempo na semana de baixar o simulado, não tem problema, porque aqui a gente vai aprender tudo. Olha só. Adolescente de 16 anos, marca a idade, que é importante. Comparece à consulta por nunca ter menstruado. Se ela tem 16 anos e ela nunca menstruou, aqui nem importa se ela tem característica ou não. Ela já bateu no limite, bateu na trave. Ela tem o quê, gente? Amenorreia primária. Que letrinha feia, viu? Amenorreia primária. Ela tem amenorreia primária. Então, isso aqui já vai te guiar nas causas. São causas sindrômicas ali de cromossomopatias genéticas. Então, você já tem que ficar ligada. Relata desenvolvimento das mamas e pelos pubianos. Opa, já tem tudo. Tem mamas e pelos. Então, estrogênio e progesterona, essa menina tem. Ela tem a parte hormonal. E iniciou desde os 12 anos. Ao exame físico apresenta estadiamento de Turner M5 e P5, significa que está com mama estágio 5, final, e pelos estágio 5, então ela já está na puberdade. A genitália externa de aspecto feminino normal e o ímã íntegro. Ela tem altura normal, então, ó, 1,60 m, IMC tá tudo normal. E os testes hormonais mostraram ausência de sangramento após o uso sequencial de progesterona isolada e estrogênio com progesterona. Isso aqui é aqueles testes hormonais que o médico, né, pode dar para a menina para ver se menstrua. Porque aí tiraria, né, um diagnóstico diferencial de causas obstrutivas. Com base no quadro clínico, qual que é o diagnóstico mais provável? Aí aqui, gente, entra dentro do diagnóstico diferencial. É Rokitansky ou é Morris? E aí, o que vocês marcariam? Eu dei uma dica que mata a charada. Eu coloquei Rokitansky. Por que é Rokitansky? Porque ela. Porque Morris não apresenta pelo. Exato. O Morris vai ter pelos escassos, ou ausente, totalmente ausente. Por quê, gente? Porque Morris é um homem, só que não tem. Um participante pediu para você iniciar a inteligência artificial. Rejeitar. Ah, não, aqui é tudo real, aqui não tem nada de robô. Morris é homem. O Morris é XY. Só que a testosterona não funciona. Se não funciona, como é que vai ter pelo? O estrogênio vai fazer pelo? Não faz. E se fizer, muito pouquinho. Então, ó, não é Turner, porque Turner é pescoço alado, é baixa estatura, não tem nada a ver com isso aqui. O hipotiroidismo primário sozinho não vai fazer tudo isso, né? Não vai fazer tudo isso. Então, ou é Morris ou é Rokitansky. Aqui, como tem pelos, muito pelos, só pode ser Rokitansky. Gente, vocês entenderam isso aqui? Vocês vão responder todas as questões de amenorreia primária. Isso aqui é o principal. Olha essa segunda. Paciente do sexo feminino, 27 anos. Opa, 27 anos. Procura atendimento ambulatorial com queixa de amenorreia há 4 meses. Isso aqui só pode ser o quê, gente? Uma amenorreia secundária. Então, são causas mais adquiridas. Olha só. Refere também à presença de galactorreia esporádica. Opa, é alguma coisa lá em cima. Ela tá tendo prolactina aumentada, porque tem galactorreia, que é a eliminação de leite pelos peitos, pelos seios. Nega o uso de medicamentos e estresse acentuado a alterações tiroidianas conhecidas. Os exames de laboratório evidenciaram níveis elevados de prolactina. Os alunos já sabem que tem níveis elevados de prolactina. Com base no quadro clínico e nos efeitos fisiológicos do aumento da prolactina no sangue, qual manifestação abaixo está mais relacionada com o aumento da prolactina? O aumento da prolactina, vocês têm que entender que inibe todo o eixo das gonadotrofinas, certo? Se inibe todo o eixo, está relacionado com melasma?
Não. Melasma, inclusive, está relacionado com o aumento, né, da progesterona, do estrogênio, muito associado com a mulher grávida. Tem nada a ver. Inapetência? Não, inapetência não tem nada a ver. Sonolência? Também não. Agora, diminuição do libido, sim. Porque se eu não tenho os hormônios sexuais, eu também não vou ter desejo sexual. É só você pensar no homem. Tira a testosterona do homem para ver se ele faz alguma coisa. Não faz. Então, letra D. Aí, agora eu quero ver quem é sangue nos olhos. E vai valer um curso de eletrocardiograma. Comigo, óbvio. Você nunca viu eletrocardiograma como isso. É um cursozinho simples, básico, mas eu vou presentear. Eu quero saber quem é aluno sangue nos olhos. Olha só, aqui eu coloquei a representação do eixo da prolactina e da dopamina. Prestem atenção, começou o desafio do dia de hoje. Aqui a gente tem o hipotálamo tranquilamente produzindo o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai na hipófise e libera as gonadotrofinas, causando a ovulação. Agora a gente tem o hormônio chamado dopamina, que também é chamada de PIF. PIF é o fator de inibição da prolactina, porque a dopamina inibe a prolactina. Só que alguns remédios, algumas situações, eu vou ter a inibição da dopamina. E se eu tenho a inibição da dopamina, eu aumento a prolactina. Alguns remédios, como antipsicóticos, risperidona, domperidona, fazem o quê? A diminuição da dopamina. Só que com isso, eu aumento a prolactina. Se eu aumento a prolactina, eu tenho tudo isso, essa clínica, e eu tenho secreção de leite. Agora eu quero saber de vocês. Em que situação o médico pode receitar para uma mulher que acabou de ter um bebê esse remédio chamado carbegolina, para ela não produzir leite? Mãe, Problemas HIV. psicológicos, Ela tem HIV. HIV. Eita! E também com soro positivo. Não só. Tem mais um. Perfeito, perfeito. Todo mundo respondeu. Agora eu vou seguir, porque não deu para ver quem é que respondeu primeiro. Então, perfeito. Vocês já responderam o primeiro desafio. Mulheres HIV positivo é contraindicação absoluta aqui no Brasil. Lembrando que é no Brasil, Estados Unidos e outros países não, é relativo. E aí, por essa mulher não ficar com o peito desse tamanho e ter mastite, ingurgitação, abscesso, já que o bebê não vai poder amamentar, a gente dá carbegolina. Mas a carbegolina, qual que é o mecanismo de ação dela? O que que ela faz? Eita! Ela estimula a dopamina, seria? Se ela estimula a dopamina, vai por aí, Teixeira. Ela faz o quê? O mecanismo de ação bonitinho. Ativa os receptores da dopamina? Perfeito, perfeito, tá certo. Mas tem um negócio bonito. Inibe. Ela imita, não? Ela simula os É receptores. agonista. Agonista. Essa palavra que eu queria responder. Essa palavra. Ela é agonista Da dopamina. dopaminérgico. Quem foi que falou agonista? Quem foi que eu não peguei? Anne Carolina. Foi a Anne Carolina. Olha, a Aninha, ela tá numa semana já no curso e já tá, ó. Perfeito, perfeito. Gente, se você salva essa informação, eu sei que farmacologicamente, né, às vezes a gente bagunça tudo, mas essa informação é muito importante para responder muitas questões de amenorreia. Por quê? Carbegolina é agonista dopaminérgico. Se eu lembro que o médico dá carbegolina para não ter prolactina e é um agonista dopaminérgico, eu entendo que dopamina é igual a inibição da prolactina. Por isso que também é um remédio quando tem hiperprolactinoma, tá? Eu sei que fiz uma bagunça aí, mas fica com essa informação, faz um quadrinho, escreve, tá? Anne, depois eu vou te enviar o curso, tá? Parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui, vamos seguir quem tá só começando. Olha só, paciente feminina, 23 anos, procura avaliação ginecológica por ausência de menstruação. Já havia menstruado desde os 13 anos, mas há 7 meses não apresenta ciclo. Refere uso, olha isso, de risperidona para tratamento psiquiátrico. O que que é isso, gente? A risperidona é o quê? Antagonista. Exato.
Segue aí comigo, que essas palavras bonitas a gente tem que falar para poder grudar na cabeça. E ela tá fazendo esse tratamento há 8 meses. Poxa, há 8 meses ela começou um tratamento novo e há 7 meses ela não menstrua. É óbvio que tem relação. A investigação diagnóstica é iniciada. Com base nos conhecimentos sobre amenorreia primária e secundária, assinale a opção incorreta. Então vamos brincar. Risperidona pode causar amenorreia secundária por hiperprolactinemia associada a uso prolongado, inibindo o eixo gonadal? Sim. Sim. Essa Sim. tá correta. Essa tá Sim, correta. Perfeito. Letra B. Na síndrome dos ovários policísticos, é comum ocorrer anovulação crônica e hiperandrogenismo clínico e laboratorial? Sim, correto. Correto, perfeito. Certo. A Sim. síndrome de Sheehan pode causar amenorreia secundária por uma necrose hipofisária pós-parto? Sim. Sim. Sim, correto. Snacks, né? Snacks. A letra D. A síndrome É de que Turner cursa com amenorreia secundária? Primária. não. Área. Diagnóstico Primária. diferencial da primária. Exatamente. Tá correto, a síndrome de Turner é um cariotipo 45X0 e tá correto ser por uma digenésia gonadal. Falta gônada, por isso que é gônadas infitas. Mas aí seria primária, porque essa menina nunca menstruou. Ela não tem gônada? Perfeito. seria uma primária aí, no caso. Primária. É o que tá errado, primária. Vocês estão voando. Olha só, continuando a quarta. É tudo continuando. Uma adolescente de 17 anos comparece à consulta referindo que ainda não menstruou. Só para ela não ter menstruado, com 17 anos, ela já tem a amenorreia primária. Relata desenvolvimento normal das características secundárias. No exame físico, ela tem mamas no estágio 4 e os pelos no estágio 4, no estágio 5. Então, ela tem ali a puberdade completa, conforme os critérios de Tanner. Nega a prática esportiva, perda de peso, estresse. Diante do quadro clínico, qual deve ser a conduta inicial mais adequada? Por ela ter uma amenorreia primária e pelo caso clínico, eu estou suspeitando de quê? De um Rokitansky. Não é um Rokitansky? Porque tem Sim. pelos, tem mamas. Se eu estou suspeitando esse caso clínico, você tem que já iniciar as alternativas pensando em Rokitansky, porque senão você se confunde. Qual que é a conduta inicial mais adequada? Iniciar tratamento com anticoncepcional oral combinado. É assim, ó. Ei, você não menstrua, eu não sei o que você tem, eu nem sei do que eu tô suspeitando, mas toma anticoncepcional, vai para casa, em 6 meses você volta. É isso? Tipo, é isso? Talvez um médico inexperiente que viu essa menina não sabe nem para onde que vai, né? Ah, não, toma um anticoncepcional e depois eu te vejo. Mas não é o ideal para a prova. Não, você tem que seguir investigando. Letra D, tranquilizar a paciente e orientar que a menarca pode ocorrer até os 18 anos, só se for na Nárnia, né? Isso aqui, 18 anos não existe. Brasil é 16. Depois dos 16 não importa. É a amenorreia, você tem que investigar. Então, não. Solicitar dosagem de hormônio. Ok, TSH, prolactina, estradiol. Até aí tá tudo bem. Você tem que fazer isso. E iniciar a terapia empírica com estrogênico cíclico. O que que é isso? Estrogênio cíclico? Por que que eu vou fazer esse estrogênio? Eu nem sei o que que ela tem ainda. Então, aqui tá errado devido a isso. E letra B, que é a opção correta, investigar causas de amenorreia primária com dosagem dos hormônios. Além disso, cariotipo, que eu posso estar suspeitando de alguma síndrome genética, e pedir uma ultrassonografia. Aqui, o principal é a ultrassonografia, porque na ultrassonografia, o que que a gente vai ver, gente? Se eu estou suspeitando de síndrome de Rokitansky, o que que vai ter na ultrassonografia? Ou A, o a que que vai renência não do, ter? a Ausência renência de do útero. uterino. Ausência de útero, trompas e o terço superior da vagina. Exatamente. Aí vocês mataram tudo. É isso, tá? É isso, é isso. Letra B, perfeita, corretíssima. Olha a quinta. Uma adolescente de 15 anos é trazida à consulta por sua mãe, preocupada com o fato da filha ainda não ter menstruado. A adolescente está tudo perfeita, o desenvolvimento dela está compatível, está no estágio 4, tem 15 anos e tem mama. O que que eu vou fazer, gente, com essa menina hoje? Nada. Nada. Ela pode menstruar até 16 Vou só anos. esperar. Uhum. 16 anos eu tenho. Mãe, fique tranquila. Sua filha Uhum. vai menstruar. Até os 16 anos, ela vai menstruar. Se não menstruar, aí você volta aqui, que aí a gente começa a investigar. Então, não vou fazer investigação hormonal, não vou solicitar ultrassonografia, não vou mandar essa menina para o endocrinologista. Eu vou pedir para ela aguardar a menarca espontânea até os 16 anos. Tudo tranquilo. Olha que questão fácil. Vamos lá. Para a sexta.
Adolescente de 15 anos, consulta, sempre a mãe que vai trazer por falta da menstruação. Relata desenvolvimento das mamas a partir de 12 anos e o crescimento de pelos pubianos e axilares. Tá tudo ok aqui. Ao exame físico, apresenta mamas em TANA M4, pelos pubianos em distribuição adulta e genital externa de aparência normal. Com base no quadro clínico, qual o diagnóstico mais provável? Ok, aqui é por exclusão. Essa menina ela pode menstruar até os 16 anos, não pode? Só que a questão não falou nada de fisiológico. Às vezes, a prova também erra. Não é que a prova erra, mas ela bota coisas para você, para testar o seu raciocínio clínico. Você vai brigar com a prova? Você vai brigar que, não, tem que anular essa questão porque tá fisiológica. Ok, tá fisiológica, mas pode ser que seja patológica também. Então a prova quer saber isso, ela quer testar o teu limite. Então, se a criança tem 15 anos e já começou o desenvolvimento desde os 12 anos, ela pode menstruar até os 16 anos. Mas vamos supor que não menstruou. Qual que é o diagnóstico mais provável? É uma síndrome de insensibilidade androgênica? Gente, isso aqui é a mesma coisa de Morris, tá? Morris não tem pelos, então não pode ser. É uma síndrome de Asherman? Asherman é uma amenorreia secundária numa mulher que sofreu curetagens. Ela tem tecido fibrótico. Não é isso aqui. Hipogonadismo hipogonadotrófico é a síndrome de Kallmann. Essa menina nem teria pelos, porque ela não tem nenhum hormônio no corpo dela. Tá tudo inibido lá de cima para baixo. Aqui é uma síndrome de Rokitansky. Perdão, só que a questão ela trouxe o nome completo. Síndrome de Rokitansky Kuster-Ausen. É isso aí. Esse aqui é o nome completo. E essa questão eu trouxe para dificultar para vocês, porque aqui eu não botei síndrome de Morris. Eu botei o outro nome da síndrome de Morris, que é a síndrome da insensibilidade androgênica. É um homem, produz testosterona, mas é insensível à testosterona. Certo? Então, resposta, letra D. Rai, Oi, meu amor. pelo fato da adolescente ainda ter 15 anos, a gente já pode considerar uma síndrome? Não, por isso, com base no quadro clínico, qual que é o diagnóstico mais provável? Aqui teria que ter uma letra E, fisiológico, amenorreia Ah, fisiológica. tá. Não tem, Alexandra. Então a gente não pode brigar com a prova. Dentro das opções que tem, qual seria a provável causa dela não ter menstruado até os 15 anos? Então a questão Certo. quer de você uma patologia. Então a gente não briga com a questão, a gente marca. Tá certo. E a sétima, olha só. Uma mulher jovem que subitamente apresenta amenorreia secundária, não apresentando sangramento após o uso da progesterona, e cuja avaliação de gonadotrofina trouxe o quê? FSH elevado. Provavelmente ocorre devido ao quê? No início da nossa aula, eu falei para vocês, né, das causas de amenorreia secundária, que lá embaixo está inibido por alguma coisa. Só que O nosso corpo é tão tumor inteligente hipofisário? que lá em cima segue produzindo. Tumor hipofisário é uma causa de hipogonadismo hipogonadotrófico. Por quê? Porque se tá um tumor na hipófise, a hipófise não libera o FSH e o LH. Se tem um tumor, isso aqui não vai ser liberado. Eu tenho que procurar alguma causa que o FSH está elevado, ou seja, lá em cima está elevado. Por quê? Porque lá embaixo está inibido. Distribuição. Ah, verdade. Menopausa Eu também. precoce. Gente, é a menopausa precoce. A menopausa precoce, lembra que no ovário eu não tenho mais folículos? Se eu não tenho mais folículos, eu não tenho ovulação. Então, eu não vou ter estrogênio nem progesterona. Vai estar lá no piso, inibido totalmente. Só que a hipófise e o hipotálamo, eles não entendem. Eles seguem produzindo gonadotrofina para tentar estimular o ovário. Mas o ovário não reage. Ou porque não tem folículo, ou porque não tem receptor para FSH. Ou menopausa precoce, por uma insuficiência ovariana, ou por uma síndrome de Savage. Certo? Tanto o tumor na hipófise como o tumor hipotalâmico vai diminuir a FSH, porque a FSH vem lá de cima. E a destruição do endométrio não mudaria em nada os hormônios. Os hormônios seguiriam normal. Então, olha que questão complicadinha. Mas vocês sabem, vocês entenderam.
E agora, essa aqui é bonita, essa aqui é interessante. Adolescente de 15 anos é levada para a mãe devido à ausência da menstruação. Refere baixa estatura desde a infância. Aqui já tá te mostrando que não é só a menorreia. Baixa estatura, nunca apresentou desenvolvimento mamário, tá no estágio M1, escassa Tá, né? comunicação, tem baixa estatura, tem tórax em escudo, tem níveis elevados de FSH e LH e tem um cariotipo de 45. Gente, o que é isso aqui? C. Gônadas. Sem fita. Síndrome de Gônadas Não, vocês já fita. acertaram, mas esse caso clínico, vamos devagar. Isso aqui é o quê? Síndrome de De Turner. Turner. A síndrome de Turner é uma digenésia ovariana. Óbvio, só tem um X. O outro X faria o ovário completo. Se só tenho um X, eu faço um ovário pela metade. O ovário pela metade é igual nada. Fica duas fitas. Por isso que na ultrassonografia, o achado mais característico é as gônadas em fita. A ausência de útero e vagina é o quê? Rokitansky. Hipertrofia clitoriana é o quê? Hiperplasia adrenal. É uma complicação lá da suprarrenal. Tem nada a ver com aqui. Então, é gônadas em fita. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Continuação da questão 8. Vamos para a questão 9 agora. Uma adolescente de 14 anos é encaminhada ao ginecologista por ausência de menarca e baixa estatura. No exame físico, ela está com a estatura de 1,38 m, mamas em estágio M1. O que é mamas em estágio M1? É a mama que nem começou a se formar. Só tem duas bolotinhas, não tem nada de mama. É igual a não puberdade. Pilificação pubiana escassa, pitérigo coli, tórax em escudo, linfedema de dorso das mãos, apresenta pressão arterial normal, os exames revelaram as gonadotrofinas elevadas, porque não tem gônada, então a hipotálamo hipofisário tenta estimular a gônada que não existe. Então, na síndrome de Turner, sempre vai ter FSH e LH elevada, porque o problema está lá embaixo. Então, lá em cima tenta compensar. Só que eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, a ultrassonografia pélvica não mostra os ovários. Com base no quadro apresentado, qual que é a conduta mais adequada? Notem que aqui a questão quer saber a conduta na síndrome de Turner. O que a gente AB. faz? Iniciar anticoncepcional oral combinado para regulação hormonal? O anticoncepcional não está errado. Segue aqui comigo. Solicitar cariótipo e, se confirmado, ou seja, 45 x iniciar reposição estrogênica em dose progressiva. Cara, essa tá mais bonita? Porque a letra A, diferente da letra B, é só papocar hormônio. O Revalida sempre vai ter uma conduta mais cautelosa. E até porque, notem a frase de impacto. Qual é a conduta mais adequada? Não é que a letra A está errada, mas a mais adequada, se tratando da prova do Revalida, é você ter todo o complexo em pedir o cariotipo, confirmar a síndrome de Turner e depois fazer a reposição dos hormônios. Deu para entender a pegada? Não é que a letra A está errada, mas a letra B é a correta, é a conduta mais adequada, é a conduta do Revalida. Esse é o jeitão da prova do Revalida. Letra C. Eu vou aguardar o desenvolvimento puerperal espontâneo com reavaliação em 6 meses. Olha, se não tivesse essas características, essa baixa estatura, esse linfedema, esse tórax em escudo, se não tivesse tão na cara que é uma síndrome de Turner, eu poderia esperar até os 16 anos. 6 meses a mais, não ia nem ter 16 anos ainda. Só que a questão já está te mostrando que é uma síndrome genética. Você tem que partir para o cariótipo, para a ultrassonografia, para os laboratórios de hormônio, porque é uma síndrome de Turner, tá? Então, aqui, novamente, não brigar com a questão. A questão que é isso, você só cumpre o seu papel de revalidando, né? Depois você é revalidado e aí tchau, é revalida. Encaminhar para gonadectomia profilática devido ao risco aumentado de neoplasia gonadal? Olha, realmente tem um risco. Mas isso aqui é uma conduta depois. Primeiro eu diagnostico, começo o tratamento e depois eu penso nas complicações e mando para o ginecologista, obstetrícia, para o cirurgião para retirar as gônadas, né? Mas aqui qual que é a conduta mais adequada neste momento? Gente, quando vocês estão fazendo a prova do Revalida, os nossos simulados, vocês precisam ler isso aqui com muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes coloca um caso clínico, como foi na prova anterior. A primeira questão da prova passada era um bloqueio. A questão dizia claramente que estava no UBS.
Então, quem marcou, colocar a marca-passo, que realmente tem que colocar o marca-passo no bloqueio MOBS 3, tá que está certo, só que você está numa UBS. A questão, ela quer trazer o dia a dia. Você tem que estabilizar o paciente e solicitar o marca-passo, porque você está numa UBS. Então, como é que você vai botar o marca-passo na UBS? Me fala. Só que, nossa, como assim? Não, tem que anular essa questão. Como assim? O paciente está mal, está instável. Você está na UBS. Então, a questão, a prova do Revalida, ela traz muito isso, de você ter calma. Onde que você está? O que que a questão quer? A questão quer a conduta mais adequada neste momento. Então, a mais adequada não é a A, não é a D. Neste momento é isso aqui. Então, essa questão ela é muito interessante para entender o jeitão da prova. Muito boa essa questão. Adolescente de 17 anos comparece à consulta relatando nunca ter menstruado. Aqui já é a menorreia primária. Informa que iniciou o desenvolvimento das mamas e dos pelos aos 11 anos. Pronto, não é síndrome de Morris, eu já fico mais com a síndrome de Rokitansky. Nem sei se é isso, mas eu já começo a questão raciocinando, freneticamente, com sangue nos olhos. Aqui ninguém vai me enganar, não. Você segue assim, segue assim. De forma normal e progressiva. Nega o uso de medicamentos, práticas, perda de peso. No exame físico, está contando M5, pelos de distribuição normal. E tem um aspecto feminino. Com base no quadro clínico apresentado, qual é o diagnóstico mais provável? E aí? Síndrome de Rokitansky também tem um outro nome bonitinho. Como é o outro nome bonitinho? Agênesia vaginal. Associada a malformações mullerianas. Exatamente. Aí vocês... Isso aqui é a falta do conduto de Muller. Por esse motivo, a genésia não tem gênesis da vagina. Então, a genésia mulleriana é a mesma coisa de síndrome de Rokitansky. Síndrome de Morris é a mesma coisa da insensibilidade androgênica. A questão, ela vai brincar com isso, com esses dois nomes. E vocês são sangue nos olhos, vocês já sabem. Então, gente, vocês estão assim de parabéns, tá muito bom, muito bom. A gente tá só começando. Paciente do sexo feminino, 18 anos, virgem. Comparece ao ambulatório ginecológico por ausência de menstruação, amenorreia primária. Nega o uso de medicamentos e refere desenvolvimento mamário a partir dos 13 anos. Então, tem estrogênio, tem progesterona, tem ciclo de hormônio, né? Mas ela não menstrua. No exame físico, apresenta mamas desenvolvidas, pelos pubianos escassos e canal vaginal curto. Traz ultrassonografia pélvica que evidencia a ausência de útero e ovários não visualizados. O cariótipo revela 46XY. Com base no quadro clínico, qual a conduta mais adequada a ser realizada neste momento? E aí? O que vocês marcaram? Então, 18 anos, virgem, sem menstruar. Tá com desenvolvimento das mamas, só das mamas, desde os 13 anos. Pelos pubianos escassos. Não tem pelo pubiano. Se não tem pelo pubiano, por mais que tenha um desenvolvimento mamário, Morris. Morris. a mais para Morris. E lembra da historinha, Morris é um homem Uhum. que não funciona o receptor da testosterona. Então ele tem um testículo não funcionante. Não funciona o testículo. Nunca vai funcionar. O corpo dele inteiro não reconhece. Só que por não reconhecer e por não ter testosterona ativa, a testosterona se transforma em estrogênio. Então, fenotipicamente, é uma mulher. Como a vagina se desenvolve a partir do estrogênio, tem uma vagina curta. Então, obviamente, essa pessoa vai passar, né, falando de Ministério da Saúde, falando de médico, né, de ética médica. Você vai ter que sempre explicar para esse paciente o que está acontecendo, mandar para o psicólogo, para o psiquiatra, porque essa pessoa ela precisa se sentir. Você quer ser fenotipicamente homem ou você quer ser fenotipicamente mulher? Na maioria das vezes, a pessoa nem sabe que é homem, porque ela se vê como mulher. Então, qual que é o tratamento? Tratamento psicossocial, psicologia, psiquiatra, neovagina, você vai formar a vagina, caso queira continuar sendo fenotipicamente mulher, e você precisa retirar as gônadas. Por que você retira as gônadas? O testículo nunca vai funcionar, porque tem chance de... De malignificar. Exatamente. Então, olha só,
Himenotomia seguida por vaginoscopia, não. Isso aqui é o ímã imperfurado. A pessoa tem um ímã que é uma obstrução, mas ela menstrua. Não é o caso desse. Neovaginoplastia pela técnica de MC Dolly. Enfim, tem que fazer uma vagina nova? Tem, mas não é só isso. Letra C. Gonadectomia bilateral, retira as duas gônadas, que não serve para nada. E início de reposição hormonal com estrogênio, para se desenvolver fenotipicamente mais mulher. Seria Letra esse. D. Para mim é esse. Segmento clínico com terapia hormonal combinada, estrogênio e progesterona. Olha, essa pessoa não tem endométrio. Se não tem endométrio, você não vai dar progesterona, certo? Então, a letra correta ali é a letra C. E você tem que entender que existe toda uma conversa ética médica, tá? Que geralmente a prova não cobra muito. Mas pensando em segunda fase do Revalida, você já tem que ir com essa postura de médico do povão, médico da UBS, que vai encaminhar para serviço social, para equipe multidisciplinar, porque é todo um processo para essa pessoa entender o que ela quer ser. Mas o tratamento é realmente tirar as duas gônadas, os testículos que não funcionam para nada. E se essa pessoa quiser. Doutor, Uhum. Oi, uma Maria. coisa que eu gosto. Uma coisa que eu gosto. É a Maju. Hum, Uma Majuzinha já sabe o que eu uma tô coisa falando de segunda fase, né, que Maju? eu gosto de lembrar pra diferenciar o Rock Tusk Uhum. é só pensar assim, caraca, ela é uma menina e ela tem testículo, ela quer morrer. Ela quer morrer de ter testículo e ter nascido menina. Entendi. É isso. Porque a pessoa se vê menina. Imagina, você chega com 18 anos, não tá menstruando. Você vai lá no hospital, o médico fala, você é homem. Ou seja, genotipicamente, o gene, você é homem. Tipo, você não me importa com o meu gene. O meu gene não tá na minha cara. Mas na minha cara tem uma menina. Então, gostei. Quero morrer. É tipo isso. Só que é Maurice. Maurice é homem. Mas, fenotipicamente, é uma menina. Não tem pelos pubianos. É uma menina sem pelos. Que geralmente é o que acontece, né? Então, o tratamento é retirar o testículo. Não tem pra que esse testículo tá ali. Porque vai realmente acabar se malignizando. É uma chance muito grande de malignização. Então, o tratamento sempre vai ser a retirada do testículo. E dependendo, né, se ela quer se desenvolver mais ainda uma menina, aí você vai fazer a reposição hormonal. Com estrogênio, porque o estrogênio vai fazer as características sexuais secundárias. Não necessita progesterona, porque não tem endométrio, tá? Então não vou precisar atrofiar o endométrio. É mais ou menos isso, tá? Muito bom, Ai, Maju. Gostei. ai. Oi, meu amor. Poderia vir uma questão assim, com a resposta também para fazer uma gonadectomia mais neovaginoplastia. Poderia? Poderia. Igual ela tem vagina. Ela tem vagina. É curta, mas ela tem. Ela não tem útero, não tem trompa, certo? Certo, Ela tem internamente homem, parte de homem mesmo. Mas é isso. beleza. No início, gente, assim, é óbvio, vocês assistiram a aula. A aula talvez uma semana e meia. A gente esquece. Aí entra em contato com questão de novo, volta a lembrar. Daqui a 2 semanas vocês vão esquecer novamente. E é É normal. assim que eu tô. É assim que acontece, tá, gente? Não se desesperem. Por Gente, aí, hoje vocês estão assim, uhul, entendi, até que fim. Daqui a 2 semanas que vai abrir o vamos testar, eu acho que se chama, porque começa a ficar os temas frios, vocês têm que repassar, vocês vão esquecer novamente. Só que lá na boquinha da prova, quem tá comigo vai ter um intensivão. E o intensivão volta tudo de novo, para deixar vocês preparados. O tema a gente precisa ver no mínimo 3 vezes, para começar a grudar na cabeça. Então tá tudo bem, se daqui a 2 semanas vocês esquecerem tudo. Tá tudo bem. É assim, tá? Ai, Mas entendeu? Fica aqui comigo. Não entendeu? Ainda tem muita questão, a gente vai entender. Mas se entendeu e daqui a 2 semanas esqueceu, é tudo normal, tá? Mas cada um vai pegando uma frase ou uma historinha e anota no post-it, gruda na parede. Daqui a 1 semana, olha de novo. E aí vocês vão começar a raciocinar melhor, tá bom? Deixa eu ver o chat aqui, que como é ao vivo, eu gosto de ver. Ah, tá todo mundo marcando aqui, muito bom. Adorei. É isso, Alexandra. Pode tirar esse peso aí das costas. Tá todo mundo junto no mesmo barco. A gente esquece sempre. Se daqui a 2 meses eu tiver que dar essa aula de novo, eu vou ter que dar uma olhada no meu mapa, que eu já esqueci. É normal. Óbvio que eu tenho umas brincadeirinhas bem tontas na minha cabeça. Algumas eu compartilho com vocês, que eu tenho coragem, mas outras eu fico só pra mim, internamente, sabe? Mas é isso. Cada um tem que fazer uma brincadeira, alguma coisa. A Maju. Meu Deus, eu quero morrer com esse testículo. Eu sou mulher, Maurice, me respeita. Cada um brinca com alguma coisa.
É assim que a gente vai grudando essas informações na cabeça, tá? Mas é um tema que eu quero que a gente termine a aula vocês amando. Não quero ouvir vocês falando, não entendemos a menorreia, tá? Senão eu vou ficar muito triste. Vamos para a questão 12. Uma mulher de 20 anos de idade comparece ao atendimento em um posto de saúde por não ter apresentado menarca. Então, nunca menstruou. Menarca é a primeira menstruação. Relatou estar sentindo dor abdominal mensal, já tendo procurado o pronto-socorro para analgesia. Como assim? Se ela tem dor abdominal mensal, ela está tendo cólica. Então, internamente, ela está menstruando. Opa! Ela negou sexarca e outras queixas. Alegou não apresentar comorbidade e não fazer uso de medicações. No exame físico, ela tem, ó, inclusive, essas duas escalas aqui, ó, de puberdade completa. Então, ela não menstrua, mas ela tem cólica todos os meses e ela tá totalmente normal. Além disso, ela trouxe os exames de laboratório e se vocês derem uma olhada aqui, ó, tá tudo elevado, tá tudo presente, tá tudo ok. Beta-HCG, muito importante ser solicitado para descartar uma gravidez, que na gravidez você não menstruou, né? Veio negativo. E a ultrassonografia, tudo normal. Tem útero, tem ovários, tá tudo de forma e tamanho habitual. Com base nessa situação hipotética, qual que é o diagnóstico? Tá tudo normal. Só que ela não menstruou. Ímã perfurada. Exatamente. Imperfurado, imperfurado. Todo o sangue tá internamente. Lembra da historinha que eu brinquei com vocês no início, ó? É isso aqui, ímã perfurado. Agora, se eu fazer uma cirurgia para perfurar ele, aí volta, aí começa a menstruar. A diferença do ímã perfurado para a síndrome de Asherman é que na síndrome de Asherman, geralmente é secundária. A mulher já menstruou alguma vez, e aí, devido às curetagens, ao tecido fibrótico, ela parou de menstruar. Já aqui, é a mesma coisa, é um caso de obstrução do fluxo. Obstruiu, mas está funcionando hormonalmente, tudo normal, tá funcionando. Aqui, o ímã imperfurado, a mulher nunca menstruou, porque o ímã segue lá intacto. É um tecido fibrosado. Precisa fazer uma cirurgia para retirar. Uma cirurgia em formato de curetagem, tá? Então, toda vez que trouxer um caso clínico de amenorreia primária, que a mulher tá com cólica, tá com sensibilidade nos seios mensalmente, ela tá menstruando. Internamente, ela tá menstruando. Agora, tá obstruída a passagem do sangramento, tá? Mulher de 30 anos, casada, comparece à consulta ginecológica por apresentar amenorreia há 4 meses. Aqui já é uma amenorreia secundária. Relata o uso de androgênios por via transdérmica há 8 meses para melhorar o desempenho físico e a massa muscular. O que é isso aqui? Fisiculturista. Tá tomando libomba para ficar fortona e se apresentar no palco. Você, como médico do povão, do Ministério da Saúde, tudo bem, se você for um médico do esporte que fez um curso e quer ganhar muito dinheiro de forma fácil e você gosta disso, você vai indicar a testosterona, vai seguir. Até porque muitas mulheres buscam médicos do esporte porque não quer menstruar e quer melhorar o desempenho. Então, esse médico particular vai seguir injetando, colocando. Agora, você, médico que vai fazer a prova do Revalida, tem que entender que o Revalida não gosta disso. Então, você tem que cessar o uso da testosterona transdérmica. Tirando essa testosterona, o eixo volta a ficar normal. Tudo normal. Iniciar o uso de estrógeno e androgênio, não, isso não vai melhorar. Ela vai seguir sem menstruar. Você só vai estar dando mais bomba de hormônio. Prescrever progestínico contínuo para proteção do endométrio, tudo bem, eu posso prescrever, vai proteger o endométrio, mas vai menstruar? Não. Solicitar FSH, estradiol, dosagem de testosterona total e livre para decidir a conduta, você até pode pedir, mas o Revalida, ele quer qual que é a conduta apropriada. E se você é médico e vai fazer a prova do Revalida ou da UBS, tem que cessar o uso da testosterona, porque é ilegal para o médico ali público, né? Mas eu entendo que na prática, hoje em dia, um médico que trabalha como médico do esporte, ele vai indicar testosterona mesmo. Então você tem que saber de diferenciar isso, tá? Isso aqui é para a prova do Revalida. Quando você dá testosterona para a mulher, você inibe o eixo dela, ela não vai menstruar, tá? Além de outros problemas. Ana, de 19 anos, informa que nunca menstruou, mas isso não a incomoda. Olha só, porque ela é bailarina desde a infância. Só que a mãe tá preocupada e pediu muito para ela vir hoje.
No entanto, ela se encontra ensaiando exaustivamente. Gente, colocou bailarina, colocou fisiculturista também, ou pessoas que têm anorexia, bulimia, que não come muito, ou que corre muito. Isso aqui só pode ser uma amenorreia do quê? Funcional. O problema tá onde, gente? Lá em cima, no início de tudo, na mãe de todos. Hipotálamo. Hipotálamo, exatamente. Então, o problema tá no hipotálamo. Estresse, dietas muito loucas e uso de androgênios, todas essas coisas são amenorreias funcionais. O problema tá lá no hipotálamo. Logo, no laboratório dessa menina, vocês vão ver o quê? Diminuição do FSH, diminuição do LH, diminuição dos estrogênios, diminuição da progesterona. Isso aqui é um hipogonadismo hipogonadotrófico. É central, diminui tudo. Comecem a se acostumar com essas palavrinhas. Hipogonadismo, porque o ovário não produz estrógeno e progesterona. Hipogonadotrófico, porque o hipotálamo e a hipófise não produz gonadotrofinas. Menina de 16 anos, vem a posto de saúde, o teu posto, tá? Com a mãe. Queixando-se de nunca ter menstruado. Refere ter tido telarca e pubarca aos 10 anos. Então, tem estrogênio e progesterona. No exame físico, ela tá com uma escala de 4, do Turner. Não tem massas palpáveis. A vulva tem pelos, tá tudo normal. Tem clítoris, pequenos, grandes lábios. Porém, o introito vaginal não permite a passagem de um contonete. Se não permite, significa que a vagina é bem curtinha. Não tem a parte da vagina superior, não tem útero, talvez não tem trompa. Isso aqui é o quê? Rokitansky. Rokitansky. Qual é o exame para eu solicitar de uma forma bem direta, que vai matar a charada? Ultrassom. 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 Eu vou ver que não tem útero, não tem trompa, não tem nada. Então, ultrassom, Rokitansky, ultrassom. Olha só, gente, qual causa dessas aqui? No laboratório, você vai ver um hipogonadismo hipogonadotrófico. Qual dessas causas é central? Afeta lá em cima. Calma. Calma. Síndrome de Tani é digenésia, afeta o ovário. Síndrome de Sheehan também é uma digenésia, afeta o ovário, então não tem diminuição lá de cima. E essa deficiência da 17-alfa-hidroxilasa é uma enzima que falta ali na produção de cortisol, os mineralocorticoides, então causa mais hiperplasia adrenal. Também pode causar uma menorreia, mas aí já seria um hipogonadismo hipergonadotrófico, porque o hipotálamo e a hipófise tenta compensar essa falta da enzima, certo? Tem nada a ver. Então, Kalman matou a charada. Aqui, questãozinha bem de residência, mas achei interessante. Inclusive, eu criei ela, peguei e contextualizei para o nosso simulado. Olha só. Julgue os itens sobre a menorreia secundária. Lembrando que a gente vai marcar os corretos. Primeira, vamos lá. Hemorragias graves no parto, no puerpério, podem resultar em amenorreia hipogonadotrófica? Sim. A síndrome de Sheehan, hipogonadismo hipogonadotrófico. Diminui tudo, porque a hipófise está necrotizada. Então, essa aqui está mais que correta. Segunda, curetagens uterinas podem levar à menorreia? Sim. Curetagens uterinas levam a tecidos fibróticos no útero ali e leva àquela síndrome de Asherman, que é uma amenorreia secundária. Muito bem também. Terceira opção. A principal causa de amenorreia não iatrogênica é infecção puerperal? Não. Infecção puerperal não é uma causa comum de amenorreia. A infecção puerperal pode, inclusive, causar sangramentos, associado, por exemplo, à clamídia. Quem é nosso aluno viu num simulado que a gente colocou com vulvovaginites, tinha uma questão bem grande, que eu botei mesclada com as vulvovaginites, mas era uma DIP, doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica, principalmente, é causada por gonorreia e clamídia, e a clamídia causa esse sangramento intermenstrual. Então, infecções puerperal podem estar associadas à menorreia, mas na maioria das vezes causa sangramento. Então, é o contrário, tá? E não é a causa principal de amenorreia não iatrogênica. Quarta, a amenorreia funcional ocorre apenas quando há perda significativa de peso corporal, independente do nível de estresse ou da atividade física? Não. Obviamente, se você faz muita atividade física, você vai acabar perdendo peso. Mas significa que eu só vou deixar de menstruar se sim ou sim eu perder peso? Não. Quer dizer que estresse perde peso. Então, obesos sintam estresse, que vocês vão perder peso e aí vão ter amenorreia.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Óbvio que a perda de peso pode estar relacionada com a menorreia, que pode estar relacionada com a falta de nutrientes para fazer os estrogênios. Mas a menorreia funcional ocorre apenas, toda vez que for apenas, sempre, nunca, suspeitem, tá? Tem relação, mas não é apenas, certo? A quinta, a hiperprolactinemia raramente está associada com distúrbios menstruais quando os níveis são menores que 100. Aqui você precisa entender que o nível de prolactina no sangue normal é 20, 15. Então, acima de 25, a gente já tem uma hiperprolactinemia. E acima de 25, eu já posso ter sintomas, inclusive a menorreia. Então, são menores que 100, raramente está associada quando os níveis são menores que 100? Não. Quando tem um nível maior que 25, já vou ter sintomas. Então, raramente tá errado, certo? Então, qual que é a opção correta? Só tem 2 itens, né? O 1 e o 2. Ah, Então, 1 e 2 a gente encontra na letra B. 1 e 2. O 3 tá errado, o 4 tá errado e o 5 tá errado. Coloquem aí do ladinho para quem imprimiu, para quem tem tablet, o motivo delas estarem erradas, tá? Porque é outra questão, basicamente outra questão. Olha essa daqui como tá interessante. Uma paciente de 26 anos procura ginecologista por não menstruar há 6 meses. Então, é uma menorreia secundária. Já realizou inúmeros testes de gravidez negativo. Entre os exames realizados, trazia o FSH de 2. Opa, FSH tá muito baixo esse aqui. Geralmente o FSH é quase igual a prolactina, é entre 10, entre 20. É óbvio que tem ali o período, né? Se tá no período menstrual, se tá no período pós-menstrual, se tá no período de ovulação, vai mudando um pouquinho, mas a base é isso aqui, ó, 10, 20. Se tem 2, significa que tá muito baixinho. Então, tá com problema lá em cima. Segue comigo. Levando-se em consideração apenas a dosagem do FSH, assinale a alternativa que apresenta o tipo de amenorreia e a possível etiologia. Se o FSH está diminuído, significa que centralmente eu tenho um defeito aqui em cima. Então, eu sei que eu tenho um hipogonadismo hipogonadotrófico. Eu tenho que buscar isso e uma causa associada a isso. É linda essa questão. Vamos lá, presta atenção. Letra D. Vamos começar a letra D. Hipogonadismo hipogonadotrófico, sim. Causas hipotalâmicas. Opa, eu já fui direto na resposta. Eu pensei que era o contrário, né? Então, aqui já é a resposta correta. Vamos seguir. Hipogonadismo hipogonadotrófico, sim. Sinéquias uterina. Opa, sinéquia uterina é a síndrome de Asherman. O problema tá lá embaixo. Então, eu não vou ter problema lá em cima. Deu para entender? Sinéquias uterina é a síndrome de Asherman. É devido a curetagens. Então, não tem nada a ver com FSH. FSH tá normal. O defeito é a obstrução. Letra B. Hipogonadismo hipergonadotrófico. Aqui tá errado o hipergonadotrófico. Letra A. Hipogonadismo hipogonadotrófico. Aqui tá certo. Mas a falência ovariana precoce, que é a menopausa, lembra comigo que a gente vai ter aumento do FSH, tentando compensar, tentando estimular o ovário a fazer a ovulação? Então, é o oposto disso aqui. Porque aqui eu tenho um FSH baixo. Então, FSH baixo, eu vou ter que procurar no laboratório hipogonadismo, hipogonadotrófico, que são causas hipotalâmicas e hipofisárias, certo? A letra B tá errada, porque aqui tem hipergonadotrófico. Essa daqui é muito boa. Me falem aí, o que vocês marcaram? O cariótipo da síndrome de Asherman é muito boa. Essa questão é muito boa. 46XX. Exatamente. Porque a Sherman é uma mulher normal, assim como eu, assim como vocês. A Sherman é uma mulher que passou por abortamentos, depois teve que fazer curetagem e tem obstrução ali no momento. Mas geneticamente ela é uma mulher normal. Por isso que é 46XX. Genotipicamente é normal. O problema é a obstrução ali, né? Muito boa essa questão. Ó, uma mulher de 35 anos procura atendimento por amenorreia secundária há 6 meses. Tem ciclos menstruais previamente regulares, só que nos últimos meses vem apresentando ondas de calor e insônia. Opa, sintomas vasomotores, muito característico do climatério, da menopausa, da falta do estrogênio e da progesterona, né?
Realizou teste de gravidez com resultado negativo. O teste do progestágeno foi negativo, ou seja, deu progesterona para ver se ela menstruava e não menstruou. Os exames de laboratório mostraram, olha o valor da FSH. Lembra que eu falei que era o valor mais ou menos ali, igual a prolactina? 15 a 20? Isso aqui está super elevado. O LH 22, a prolactina 15. O resto está demais, está normal, né? Qual que é o diagnóstico mais provável? Gente, o que é isso aqui? Menopausa precoce, que seria a falência ovárica precoce. Exatamente. Isso aqui é uma menopausa. Por quê? 35 anos não deveria estar na menopausa. Ela já entrou na menopausa porque não está menstruando. Tudo bem que a menopausa é um diagnóstico retrospectivo de 1 ano sem menstruar. Ela ainda não pode, você não pode falar que ela está na menopausa, mas ela já está no climatério. E aí, além disso, já introduziu alguns sintomas da menopausa, ondas de calor, insônia. E o que matou é o laboratório com FSH nas alturas, tentando estimular esse ovário a tentar ovular, mas ele não tem mais folículos. Ou pode ser uma síndrome de Savage, que não tem um receptor. Só que a questão foi mais fácil. Ela trouxe a síndrome aqui, ó, da falência ovariana precoce, ou menopausa precoce. Muito bom. Questão 21. Paciente tem 18 anos, está com a menorreia primária. No exame físico, havia características secundárias normais e agenésia da vagina. A laparoscopia observou a presença de útero rudimentar e ovários. Então, tem ovários, porém, não tem útero. Qual que é o diagnóstico mais provável? Rokitansky. Letra A. Exatamente. Olha quantas questões de Rokitansky. Questão 22. Uma mulher, 24 anos, comparece devido a uma queixa de falta de menstruação há 6 meses. E, além disso, ela também está com galactorreia, cefaleia e escotomas visuais. Não toma anticoncepcional, não tem histórico de estresse, não toma medicação. No exame físico, na expressão mamilar, tem leite. Com base no quadro clínico apresentado, qual que é a hipótese diagnóstica? Adenoma Adenoma hipoficiário. hipofisário. Adenoma hipofisário. Gente, arrasaram. Por quê? Aqui não é só a menorreia, é a menorreia, é a cefaleia, é a alteração visual, é a galactorreia, é tudo que afeta a hipófise. Então, só pode ter um tumor de hipófise. Não é a menorreia hipotalâmica funcional, porque aí seria só a menorreia numa mulher com estresse, com exercício físico. Não é síndrome do ovário policístico, porque ele dá a menorreia, um acne ali acolá, um hirsutismo e androgênio, além do ovário policístico, né, na ultrassonografia. E não é hipotiroidismo, porque hipotiroidismo está longe de dar tudo isso. Isso aqui é um adenoma hipofisário. Gente, vocês acreditam que a gente terminou? Foi uma delicinha, uma delicinha. Muito bom. Uhul! Ó, o Jorge pulou, felicidade. Errei só uma. Ai, vocês erraram muitas? Eu errei só uma, graças Olha, Eu sim- 15. gente, vocês arrasaram, é isso. E para quem errou muitas, que bom que erraram. Vocês não erram mais. Quem erra, não erra mais a mesma coisa. Então, que bom que erraram. Que bom. Tem que mudar. Ah, nossa, errei muito. Que bom que eu errei muito. Meu Deus, que coisa boa. Olha, não vou mais errar isso. Quem acertou, toma cuidado, porque às vezes a gente fica, ui, acertei tudo. Esse tema já tá aqui, ó. E aí passa 2 semanas, 3 semanas, ou sei lá, um mês. Não, já sei tudo disso. Aí vai pegar de novo, não lembro nada. Então, quem erra muito, parabéns. Tem que, tem que Ô, errar. Rai, de verdade. Aissa, Oi, Laís. Pode falar, colega. Não, olha, quando eu fui ler o simulado, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, a menorreia, eu vi, ó, bem lá atrás, né, que eu Aham. ouvi nas primeiras aulas, Sim. falei, vixe, agora eu tô lascada. Ai, ai. Mas e aí, Laís, no simulado, quando você for responder, você gostou? Você já tinha esquecido, né? Deu para relembrar muita coisa que eu, né, igual eu te falei, né, tinha umas coisas, esse negócio da bailarina, eu falei, meu Deus, deve ser aquela questão que ela respondeu numa prática, a gente que falou Aí, sobre anorexia, né, eu lembrei sim. na hora, não, fui lembrando de pouquinho em pouquinho.
é assim que a gente vai construindo o conhecimento mesmo, sabe? A gente vê uma aula e entende, mas meio que não entende. A gente insiste, assiste de novo, depois faz as questões do Rivalida e depois faz questões de simulado. E depois ainda testa ali no Vamos Testar. E depois ainda tem as trilhas do intensivão que, meu Deus do céu, eu só trabalho para isso, para deixar o intensivo a coisa mais maravilhosa do mundo. Então a gente vai ver todos os temas grandes novamente no intensivo com uma proposta diferente, uma pegada diferente. Gente, não tem que ter dúvida, não. Vocês vão aprovar esse Revalida e pode vir o mais difícil do mundo. Não tem como. Nossa, quando eu fui fazer a prova, Rai, Em nome de Jesus, todos com iremos certeza, cumprir. Anne. Com certeza. Ai, eu, que, eu queria agradecer aqui, muito, muito boa aula, muito boa sua metodologia. Seja Eu bem-vinda. entrei sexta-feira, tem poucos dias, e com medo, disse, meu Deus, perdi muita coisa, olha o tanto de coisa que já Perdeu, viram na não. plataforma, Ih, mas perdeu quem não entrou. a plataforma está tão bem organizada, as aulas são tão assim maravilhosas que eu quero ver uma atrás da outra. Eu estou no hospital, Split, deixo né, de atender o Anne? paciente, mudo de sala para poder ver uma aula e depois volto. Gente, eu vi você quase ah, vi a semana inteira. Eu tô acompanhando ali seu progresso. Eu fico vendo a porcentagem de vocês. E aí, não. estão entrando depois, eu fico preocupada, mas eu tô ali em cima. E você, pelo amor de Deus, já tá mais ativa que os alunos do extensivo, que faz 2 meses que tá comigo? Como assim? Muito bom, Anne. Parabéns. Mérito seu. Sério, Rai, que você vê na sua porcentagem? Óbvio que eu vejo. Olha. Olha, Eu vejo tudo. tô fudido, então. Eu vejo tudo. Gente, agora eu preocupei também. Gente, Vou não, ter que Deus acelerar o livre. babado aqui. Não, aí Eu vejo eu tô com problemas no tudo. trabalho e não consegui mexer muito no curso. Nossa, eu Nossa, mas tem comecei a que assistir logo mesmo. Galera, Amenorreias. sangue nos olhos. Com Pronto, agora todo certeza. mundo vai dar desculpa. Eu tô Agora eu tô atrasada só vendo as também. desculpas. O Jorge gosta de mandar os áudios. Nossa, prof, não é porque eu tive muito plantão e tal. Eu falei, não, É porque eu fico olhando que você publica aula atrás aula e fico, meu Deus, tô atrasado, mas o que eu faço? mas fica tranquilo. É isso mesmo. Meu Deus, É. ninguém tá em Rai, dias. Não tem como. É, Rai, deixa eu perguntar rapidinho muito. aqui, porque eu também tenho que sair já. Aham. É o seguinte, eu tô confundindo um pouco com o síndrome do Morris e o síndrome de Shire, que é eu sei que um é uterovaginal e outro ovárico, só que eu confundo por umas coisas que eu tenho entendido que o do Morris tem um negócio do testículo, no caso do homem, Uhum. e no caso do Ah, Steyer, Sheehan, aham. tá, aí eu confundo, porque praticamente é muito parecido nesse sentido, entendeu? Por Parecido. los, Mas é, o que que acontece? Esse de Sheehan, uhum, o sim, SW, é esse é uma mesmo, digenésia gonadal. Então, onde que está o sim, problema dele? Na gônada. É na gônada. eu Tem não, é, testículo, mas o testículo não funciona. Se o testículo não funciona, só o testículo não funciona, tá? Todo o resto, sim, tudo é, normal. e E aparece lá, normal os caracteres sexuais e órgãos interno e externo, né? tudo Eu normal. entendi isso, Tudo normal. entendi. Lá no Morris, é o contrário. Tem testículo, funciona o testículo, mas externamente não tá funcionando. Entendi. Pronto. É, Não, porque eu é tava só isso. misturando. É só isso. Um tem testículo, mas o testículo libera testosterona e você não recebe a testosterona. Então você é mulher, fenotipicamente. O Então, outro no caso do também morre, você é não. mulher, fenotipicamente. Mas Aham. você é mulher por não ter testículo. Então a questão, se quiser te confundir nos dois, ela vai Aham. ter que trazer a ultrassonografia. E aí, na ultrassonografia, ou você vai ver o testículo digenésico, Uhum. hipofuncionante, ou você vai ver a presença do testículo com o laboratório com uma testosterona aumentada, porém, fenotipicamente uma mulher. Entendi. Deu para entender? Entendi. Deu. Perfeito. Alguém tem Nossa, mais obrigado, alguma viu? dúvida? De nada, Jorge. Eu vou indo. Falou, gente. Beijo, bom plantão. Saindo do plantão agora. Ai, ai, ai. Acho que é isso, gente. Ficou tudo claro, então, né? Nada de falar que tá com dúvida em amenorreias. Agora matamos as dúvidas. Daqui a 2 semanas podem surgir dúvidas de novo. E aí a gente vai introduzindo outras questões de amenorreia nos próximos simulados. Até porque, nesse simulado, não sei se vocês perceberam, eu meio que nem olhei os outros temas. Então, todos esses temas da primeira semana, segunda e terceira, a gente vai ver no próximo simulado de gineco. E aí eu não incluo amenorreias, já que a gente pegou todas as amenorreias e fizemos um sopão de amenorreia.
Então é assim, às vezes a gente vai ter um simulado especial, como foi o caso desse, como foi o caso de cirurgia, que eu pedi pro Prof. Davi fazer só de abdômen agudo, para vocês terem contato com todos os abdômen agudo, como foi o caso daquele simulado especial que foi comigo, de cirurgia também, que eu trouxe todos os traumas, só para quem é aluno antigo, vai lembrar. Então, às vezes, a gente vai fazer um simulado especial que tem um tema, né? Um lema, que eu vejo vocês brincando ali no grupo. E eu espero que o lema de hoje tenha sido Aprendi de vez a menorreia. É esse o tema que eu quero, o lema que eu quero escutar de vocês lá no grupo, tá? Mas é isso, gente. Tô bem feliz. A gente tá na terceira semana do Extensivo Express, que na verdade é o extensivo grandão, mas para quem tá comigo há 4 meses, sei lá, 3 meses, o tempo voa, né? Vocês estão repassando os temas novamente, estão entrando com temas novos, então todo mundo faz parte da mesma turma. Isso que é o importante. Todo mundo está se ajudando, todo mundo está com o mesmo objetivo, que é aprovar o Rivalida. E aqui vocês só vão ver coração grande. Eu e os outros 3 professores, a gente tem o mesmo objetivo. É óbvio que tem um teor financeiro, a gente cobra, né? Porque senão como é que a gente ia comer? Mas a gente ama isso de paixão. Então, vocês podem contar com a gente. Eu acho que vocês sentem isso, né? Que a gente tá aqui Gente, 100% dedicado a vocês. Então, tô com dificuldade em tal tema. Nossa, já assisti esse tema. Tem como fazer um. Vocês têm essa liberdade, sabe? E eu gosto muito de sentir que vocês sabem disso. Então, eu tô sempre no grupo, tô sempre acompanhando o que vocês estão com dificuldade. Eu trago na nossa reunião semanal, que a gente tem uma reunião por semana com os professores, para deixar tudo alinhado, para saber onde que tá mais fraco, onde que tá mais forte. Então, a gente é uma família, e vocês fazem parte dessa família, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, se não, a gente já se despede, eu já subo a aula e essa apostila lá na nossa plataforma. E aí vocês podem revisar quando tiver alguma dificuldade, certo? Certo, doutora, posso te ligar depois, quando acabar a Pode, live? Auriete, pode sim. Agora, se quiser, tá? Tá. Beijão, gente. Bom início de semana. obrigada. Beijo, beijo. Tchau, Raima.